suas emoções conscientes, de torná-las suas amigas, suas aliadas. E algumas vezes isso parece muito difícil, parece muito impossível. Quando, por exemplo, uma emoção que majoritariamente é muito difícil de lidar, se a gente pensar no medo, o quanto isso rouba do nosso sistema nervoso, o quanto mexe com o nosso organismo e quanto a gente sente muitas vezes que não tem suporte. A gente aprendeu muitas vezes a fugir e evitar as situações, as vivências que nos causem, que nos coloquem em contato com essa possibilidade do medo. Assim a gente não cria suporte para o medo, que é uma emoção inerente, que é uma coisa boa. Ele só é ruim quando vem e te domina, quando ele te guia ou quando você baseia a sua vida em evitar-se, em estar em contato com esse medo, com essa segurança que são naturais, é nato da vida, faz parte da vida, é essencial. Querer tirar uma parte por não considerá-la boa, não considerá-la positiva, não querer sentir medo, é um delírio assim muito grande e a gente precisa se curar desse delírio. Ou então a ansiedade. A ansiedade, a gente pode ter ela como uma aliada, como um sinalizador, como uma bússola. E quando ela se torna inimiga, quando as possibilidades que nunca do que poderia acontecer, mas talvez no fundo não vá acontecer, são muito maiores do que a possibilidade de eu estar presente e conectada ao meu corpo e aos meus sentimentos e perceber isso em mim, deixar que isso passe. Como pode as nossas emoções, os nossos sentimentos se tornarem os nossos inimigos? Como reverter esse processo? Como aprender a sentir? Para criar suporte para as emoções, os sentimentos, é preciso trabalhar com a possibilidade de senti-los, não querer desligá-los, se desconectar deles e não deixar que eles nos raptem, como algumas pessoas me falam. Fui raptada pela amígdala, pelo sistema límbico e tal, eu fui raptada. Foi raptada porque não criou-se esse suporte, esse espaço interno para que a emoção flua, se expresse, seja acolhida. É desagradável, vai gerar às vezes acelera o coração, sensação da dor de barriga, me coloca em contato com com algum trauma, algo que gerou um mal-estar profundo, sensação, um medo, assim como se a minha vida estivesse em risco, vai trazer isso à tona, mas é sentindo, tendo abertura, tendo a possibilidade de passar por isso, de preferência acompanhado por pessoas de confiança ou com um vínculo terapêutico seguro, que dê espaço para esse conteúdo se apresentar e aparecer para que eu possa sentir, validar, ele se expressar e eu me desidentificar dele. E ele não ser mais meu inimigo, ele não me pegar na curva, não me pegar de surpresa, não tentar me raptar no sonho, me perseguindo. E essa questão das emoções sombrias
elas reverberam de muitas formas nas nossas vidas. Então, como elas são sombrias, elas são conscientemente evitadas. A gente se defende de algo que é intrínseco, que é nosso, que é inerente do ser humano. A gente não dá abertura para essas possibilidades. E talvez esse medo esteja sinalizando uma limitação e eu preciso entrar em contato com ele para aprender a respeitá-lo e conhecer e obedecê-lo, ou por vezes ver que a minha mente está criando toda uma narrativa trágica e destrutiva em cima de um sentimento, de uma emoção, e poder também me desidentificar, olhar, observar de uma forma um pouco mais distante, mas ao mesmo tempo presente, afastando a narrativa. Quando eu falo distante e olhando para o corpo, olhando para os sentimentos. As emoções e os sentimentos, elas se expressam no corpo. E por vezes a gente vive assim, um pouco dissociado, muito no mental, no psíquico e dissocia. Não é dissociado, mas a gente vive essa ilusão, por vezes, que é possível dissociar corpo, mente, psique, espiritual. A gente acha que cada um tem uma caixinha, mas não é assim. Então, a dica que eu queria dar, e eu sei que é um processo, não estou dizendo que isso é fácil, eu só estou apontando um caminho mesmo, que eu sei por experiência minha mesmo, por sentir na pele o quão difícil é acolher algumas emoções e o poder que elas têm de raptar a nossa consciência, e por isso elas precisam se tornar nossas amigas, para elas não nos fazerem mal, para elas não gerarem pânico, ansiedade ou paralisarem as nossas ações, para a gente aprender que a gente pode sentir e que talvez a gente possa ser muito mais forte do que a gente imagina. E as nossas emoções não precisam nos controlar, trazendo para a consciência, tendo elas como bússolas, como sinalizadoras, a gente pode aprender com elas e dar suporte também para tanta gente que não tem, tanta gente, criança, obviamente, mas adulto, que também não tem. Então é algo que se torna cada vez mais urgente na nossa sociedade, de olhar com carinho, com cuidado. E eu vou finalizar o vídeo lembrando de uma frase do Masaharu Taniguchi, que é um médico japonês. Ele é criador da filosofia, um dos precursores da filosofia do Seishonoye, que ele fala da questão de tornar todas as coisas do universo seus amigos, se harmonizar com todas elas. Quando se harmonizares com tudo no universo, nada no universo poderá te causar dano. É algo muito longe e de se alcançar. Mas assim, essa tentativa de não brigar mais com as emoções, de procurar compreendê-las, tá? Eu não gosto de sentir, mas como que é sentir isso sem ser raptada, sentir a raiva sem ter que descontar em todo mundo, brigar com todos os meus amigos, as pessoas mais próximas que geralmente sofrem mais. Como é isso? Então é essa possibilidade, esse espaço interno, essa abertura de espaço interno para que eu possa sentir, para que eu não tema, não perca o meu preconceito em relação a essa emoção e aprenda a ter consciência
da emoção para não ser raptado pela emoção, para não agir assim, não perder a cabeça, certo? E a dica é essa: busque um espaço de acolhimento, busque a terapia que você acha melhor, onde você se sente acolhido, onde tem um vínculo de afinidade, onde você sinta essa liberdade para se expressar, ter um acolhimento externo e principalmente criar esse acolhimento interno e saber que você pode se surpreender percebendo, identificando os seus limites. Só assim é possível superar. Obrigada, pessoal.